E aí, tudo certo? Já parou para pensar como a gente pode prever o futuro de um jeito mais certeiro do que um único gênio conseguiria? Hoje, a gente vai desvendar uma ideia super poderosa do aprendizado de máquina que faz exatamente isso, usando a força da inteligência coletiva. Então vamos lá. Esse aqui é o grande dilema, né? A gente quer um modelo que realmente entenda os padrões nos dados, mas que não se perca nos detalhes, no ruído. É uma corda bamba, um equilíbrio super delicado entre aprender o suficiente e, bom, aprender até demais. Um problema bem conhecido chamado overfitting. Pensa assim, quando um único modelo tenta ser complexo demais, tentando pegar cada detalhezinho, ele pode acabar decorando o ruído, em vez de aprender o sinal de verdade. Isso faz com que ele seja ótimo para os dados que já viu, mas péssimo para prever qualquer coisa nova. É como se ele ficasse perdido num labirinto de coisas que não importam. Ok, então se um único especialista super complexo pode errar feio, qual é a saída? A resposta é surpreendentemente simples: montar um time. Em vez de depender de um único gênio, a gente usa a força de vários modelos juntos. E é exatamente aí que entra o tal do Ensemble Learning, ou aprendizagem de conjunto. A premissa é que ao combinar as previsões de vários modelos mais simples, os erros de um tendem a ser cancelados pelos acertos dos outros. O resultado? Uma previsão final muito mais forte e precisa. Sabe aquela história da sabedoria da multidão? É a mesma lógica. Uma pessoa sozinha pode dar um palpite bem errado, mas a média dos palpites de um monte de gente costuma ser incrivelmente certeira. No aprendizado de máquina, cada modelo nesse time contribui com a sua própria visão. Existem vários jeitos de formar essa multidão de modelos, sabe? Métodos como Bagging e Random Forest são tipo uma votação bem democráticos. Mas hoje, o nosso foco é numa abordagem diferente, uma estratégia que vai passo a passo e que é muito, muito poderosa, o boosting. O boosting tem uma filosofia toda especial para construir seu time de especialistas. Não é sair contratando todo mundo de uma vez e torcer pelo melhor, não. É um processo cuidadoso, feito um passo de cada vez. A ideia por trás do boosting é simplesmente genial. Ele começa com um modelo bem fraquinho e a cada passo ele adiciona um novo especialista. E a tarefa desse novo especialista é focar exatamente nos erros que os modelos anteriores cometeram. É um processo de melhoria contínua. Tá, mas como isso funciona na prática? É assim. Primeiro, um palpite inicial, bem simples. Depois, o algoritmo procura um modelo simples, um aprendiz fraco, que seja o melhor em corrigir os erros desse primeiro palpite. Mas aqui vem o pulo do gato. Ele não adiciona esse novo aprendiz com força total. Ele adiciona só uma fraçãozinha da contribuição dele, um passinho de cada vez. E esse processo se repete, construindo lentamente um time forte e coeso. Essa tática de ir devagar, corrigindo erro por erro, parece ótima, né? Mas por baixo dos panos tem uma matemática ainda mais profunda rolando. O jeito como esse time é montado nos leva a um conceito muito poderoso: o segredo da esparsidade. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Com milhares, talvez milhões de especialistas possíveis, como é que o algoritmo escolhe o próximo membro do time? A resposta está num conceito fundamental chamado regularização. Pensa na regularização como as regras do campeonato. Ela basicamente impõe uma penalidade por adicionar muita complexidade ao modelo. É um mecanismo de segurança que garante que o time de especialistas continue focado e eficiente, sem ficar obcecado pelo ruído e começar a decorar os dados. E existem basicamente duas filosofias para aplicar essa penalidade. De um lado, tem a penalidade L2, ou RIDGE. Pensa num técnico que acredita que todo mundo no time tem que contribuir um pouquinho. Ele diminui a influência de cada um, criando um time denso. Do outro lado, tem a penalidade L1, ou laço. Esse aqui é um técnico mais direto ao ponto. Ele também pune contribuições exageradas, mas ele vai além. Ele pode reduzir a contribuição de um especialista a zero, ou seja, ele tira o jogador do time. O resultado? Uma equipe esparsa, formada só pelos craques, pelos jogadores estrela. E aqui vem a grande sacada da pesquisa, o plot twist. O método passo a passo do boosting, com aqueles pequenos ajustes, se comporta matematicamente de um jeito muito, muito parecido com a penalidade L1. Ou seja, o boosting, na prática, está usando essa estratégia de selecionar as estrelas para construir o seu modelo. Beleza? Então o boosting prefere times esparsos, com poucos especialistas altamente relevantes. Mas, por que essa estratégia é tão incrivelmente boa no mundo real? No final das contas, escolher entre L1 e L2 é fazer uma aposta sobre a natureza do problema que se está tentando resolver. A gente aposta que a solução depende de um número pequeno de fatores-chave super importantes
Ou a gente aposta que é uma mistura complexa de milhares de pequenas influências? E os resultados das simulações mostram isso de forma brilhante. Num cenário esparso, ou seja, quando a resposta de verdade depende só de alguns fatores, a abordagem L1, a do boosting, dá de goleada. Ela é projetada para isso, para achar agulhas no palheiro. Já a abordagem L2, que tenta dar um pouquinho de peso para tudo, acaba se perdendo. Mas e se o problema for denso, com milhares de fatores contribuindo um pouquinho cada um? Bom, aí a notícia não é boa. Nenhum método se sai bem. Com dados limitados, é quase impossível separar o que é sinal do que é ruído. A tal maldição da dimensionalidade simplesmente ganha o jogo. Isso nos leva a este princípio super poderoso. A melhor estratégia é apostar na esparsidade. Ou seja, escolha uma ferramenta, como o boosting, que é excelente em encontrar os poucos fatores que realmente importam. Porque nos casos em que tudo importa um pouquinho, provavelmente nenhum método vai ter sucesso de qualquer maneira. É uma aposta pragmática que, na maioria das vezes, leva à vitória. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Esse princípio de buscar os poucos elementos vitais num mar de complexidade não se aplica só a algoritmos, né? No mundo sobrecarregado de informações, talvez a habilidade mais importante seja justamente saber no que focar. Onde mais essa aposta na esparsidade pode ser a chave para o sucesso?